Hoje o tema é introdução alimentar. Eu vou começar falando que a introdução alimentar não começa com 6 meses. Ela começa lá na gestação, com tudo que a mãe comeu. Vocês sabiam que o líquido amniótico vai mudando de sabor conforme as coisas que a mãe vai comendo? Assim como o leite materno também muda de sabor conforme as coisas que a mãe vai comendo. Por isso que a gente recomenda que a gestante e a lactante coma de forma variada, alimentos saudáveis, de gostos fortes, inclusive, para ir modificando o líquido amniótico e o leite materno, tá? A introdução alimentar é um período muito importante e hoje em dia a gente não tem pressa de começar a introdução alimentar se o bebê não tiver a postura adequada. E qual é a postura adequada? Quais são os sinais de prontidão que a gente fala, né? Que o bebê precisa ter para ele poder estar preparado para comer. Primeira coisa, a idade tem que ter 6 meses ou mais, porque o intestino já está maduro, preparado para entrar com outros alimentos sem ser o leite. O bebê deve estar sentando sem apoio ou com mínimo de apoio, que a gente fala mãozinha assim, a coluna ereta. E isso é estar preparado. Ele não pode ter o reflexo de extrusão de língua aumentado ainda. Então, é o reflexo que a gente coloca a coisa na boca do bebê, ele empurra. Coloca a coisa na boca do bebê, ele empurra. Não pode ter esse reflexo, já tem que estar aceitando melhor entrar coisas na boquinha dele, tá bom? Então, assim, como é que é feita a introdução alimentar hoje em dia, tá? São duas formas. Existe o BLW, que é tudo em pedaço, e o Bliss, que é a alimentação participativa, que a gente vai oferecer em pedaços e amassada, tá bom? Então, a minha sugestão é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, é que a gente inicie pelo Bliss. Por quê? Quem vai escolher a forma de se alimentar é o bebê. Tem bebês que aceitam mais a colher, tem bebês que aceitam mais os pedacinhos, então a gente vai oferecer das duas formas, tá? Outra coisa importante, uma vez iniciada a introdução alimentar, a gente tem que iniciar a água. E a água tem que ser logo após a refeição e ao longo do dia todo, porque do mesmo jeito que eu falo que o bebê não precisa sair comendo loucamente, comer um monte de comida, a água também. Ele não vai sair tomando um monte de água, é um aprendizado, tá? Então a gente, como pai e mãe, tem que oferecer ao longo do dia todo para o bebê ir se acostumando. E, gente, é água, não é chá, não é suco, não é nada de outros líquidos, combinado? Então, vamos lá. Como é que a gente vai iniciar a alimentação? A gente sempre inicia com as frutas, tá bom? Eu sugiro uma fruta de manhã e outra à tarde, diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar com uma manga. A gente vai pegar a manga, amassa no garfo, nada de processador, mixer, nada, tá? Amassa no garfo e deixa um pedacinho compridinho. Tem um aplicativo que eu vou deixar lá embaixo ali no link, para vocês pesquisarem os cortes, né? Porque, por exemplo, a manga a gente deixa compridinho, mais ou menos com 1,5 cm. A banana a gente tem que deixar a casca em volta, senão o bebê esmaga, tá? Então, os cortes seguros é muito importante que vocês vejam, tá bom? Então, a gente inicia sempre oferecendo das duas formas, tá? Detalhes importantes: o alimento tem que estar na frente do bebê, tá? Não é na frente do adulto, na frente do bebê, para ele ter acesso, tá? Outra coisa, colher. Na hora de você colocar o alimento na colher, deixe o bebê olhar o que tem dentro da colher e fazer menção a ir até a colher. Não ao contrário que eu falo, que a colher é perseguidora, tá? Porque não é agradável para o bebê, tá? Assim como a altura da bandeja tem que estar aqui, ó. Não pode estar aqui. Por quê? Porque senão o bebê fica preso, então tem que ter espaço para o bebê manipular os alimentos, tá bom? Quantidade mínima e máxima não tem. Se o bebê não aceita nada, demorar meses para aceitar, tá tudo bem. Se ele comer tudo que você colocou, você pode colocar mais, tá? Mas o bebê tem que ficar entretido com a comida. Nada de colocar brinquedo, nada de colocar TV, Deus me livre. É a comidinha. E você vai conversando com ele, tá? Fala assim: ah, Maria,
Você gostou da cenourinha? Quer mais cenourinha? Falar os alimentos para a criança ir se adaptando até os nomes, tá bom? Então, a gente vai começar uma frutinha de manhã. O horário de sugestão que eu faço é entre 8 e 9 da manhã e à tarde entre 14 e 15 horas. Por quê? Bebê tem que comer cedo para terminar de todas as alimentações cedo, jantar cedo, para poder dormir cedo, tá bom? Então, no início, a gente só começa com as frutas e depois de uma semana, a gente vai começar com uma das refeições principais, tá? Ou jantar ou almoço, depende da rotina de cada casa. Vou falar agora se for o almoço, tá bom? Se for o almoço, o horário de sugestão é entre 11 e meio-dia, tá? E como é que a gente vai cozinhar essa comidinha? Gente, tem que ser uma comidinha gostosa. Uma comida de bebê não tem que ser sem gosto. É uma comida bem temperada. Só o sal que a gente não vai colocar, tá bom? Então, a gente vai poder colocar alho, cebola, cebolinha, tomilho, tudo que for natural da natureza, ervas, tudo que for da feira, a gente pode usar. Ah, pode usar coisa desidratada? Eu sugiro que não use, porque neste início, principalmente, porque pode vir contaminado com pimenta, com outras coisas. Vamos usar o que tem na natureza, tá bom? Daí a gente faz uma comidinha bem temperadinha e só o sal que não pode, tá? E tem que ter sempre os 5 grupos alimentares. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é importante que a gente obedeça a isso, a proporção também, porque para a gente poder deixar o bebê livre, comer livre, tem que ter essa proporção adequada, porque senão depois vai ressecar o intestino, o rim imaturo, não pode exagerar nas proteínas, tá bom? Então, prato adequado aqui, ó. Metade do prato, verdura e legume. 1/4 do prato, carboidrato. 1/8 o grão. 1/8 a proteína, tá bom? Então, vai ter que ter esses 5 grupos alimentares. E como a gente vai montar o pratinho? A gente vai fazer bolinhos separados. Então, aqui, ó, eu amassei a cenourinha, amassei a abobrinha, piquei a carne, começa com músculo, bem pequenininha ali, coloquei o caldo do músculo, tudo separado. Daí você escolhe 2 ingredientes para deixar inteiro, para ele conseguir pegar, sei lá, um pedaço do brócolis, um pedaço da mandioca, tá bom? E a gente vai oferecer separadamente. Então, assim, uma colheradinha da cenoura, uma colheradinha da abobrinha, pode falar o nome do alimento, uma colheradinha do músculo. É assim, certo, gente? E o nenê não precisa ter dente para comer, tá? Tem bebês que chegam com 1 ano sem nenhum dente. E com 1 ano a gente dá a comida da família e tudo bem, tá bom? Ele vai mastigar com a gengiva, certo? E conforme for passando os meses, essa textura vai sendo menos amassada, sabe? Você vai amassando cada vez mais grosseiro, depois vai picar quadradinho perto de 9 meses, que ele já tem pinça, para que 1 aninho ele consiga comer o arroz e feijão da família assim, normal, mesmo que ele não tenha dente, tá bom? Então, depois de 1 mês dessa introdução alimentar, a gente vai entrar com a segunda refeição, ou almoço ou jantar, tá? Então, no caso desse bebê que a gente introduziu o almoço com 6 meses, com 7 meses a gente vai introduzir o jantar no horário entre 5 e 6 da tarde. Por que isso, gente? Porque o bebê vai ter que comer o último leitinho, no máximo umas 7h30, para aproveitar a janela de sono, que é o pico da melatonina, tá bom? Neste início, a gente não vai cortar nenhuma mamada. Então, o bebê vai comer a fruta, vai mamar imediatamente. Vai almoçar, vai mamar imediatamente, certo? Ao longo dos meses, conforme ele for aceitando a comidinha, a gente vai cortando esses leites. Não vai ficar mais leite materno livre demanda, porque senão não vai sobrar espaço na barriguinha para a gente fazer a introdução alimentar correta. Por isso que tem que ser acompanhado de perto, isso é uma decisão individualizada. Tem bebês que demoram mais para aceitar a comida, tem bebês que aceitam super rápido, a gente consegue cortar as mamadas rápido, tá? Então, a gente tem que ter na cabeça, a sequência vai ser o seguinte: a comidinha, a fruta, a água e o leite imediatamente. Ou seio materno, ou fórmula. Imediatamente, a gente não vai ficar dando intervalos, tá bom? Eu vou deixar uma rotininha aqui do lado para vocês terem esquematizado na cabeça aí os horários de sugestão. Por quê? Porque se você der um peito antes
e der uma fruta, às vezes a bebê vomita, né? Porque bebê tem um reflexo de gag. O que é o reflexo de gag? É aquele, parece um enjoo, mas esse é um reflexo de proteção. Então o bebê faz assim, ele volta o alimento para a boca, ou ele mastiga de novo, ou ele cospe, tá? Porque ele só estava acostumado a comer líquido. De repente você coloca uma outra textura, isso é um reflexo de proteção, o bebê está se acostumando, isso não é engasgo, então relaxe, fique plena e deixe o bebê né, lidar com a comida, que isso é um aprendizado. E ele é mais intenso até os 9 meses, tá? Depois dos 9 meses, esse reflexo vai diminuindo. Por isso que é importante também que a gente dê os alimentos em pedaço agora. Ele tem esse reflexo de proteção, se ele tá com a postura adequada, ele vai conseguir lidar, tá? Mas depois de terminada essa aula, eu quero que vocês deem uma olhada ali na manobra de engasgo, manobra de Heimlich, para engasgo total, para vocês ficarem tranquilos, tá? Aqui no consultório nunca ninguém precisou fazer, mas eu sempre falo que pelo menos uma vez vocês têm que ter visto essa manobra, para se Deus me livre, se um dia precisar, vem a imagem e vocês conseguem fazer, tá bom? Eu vou deixar aberto aqui para comentários. Qualquer coisa que vocês queiram, podem mandar a pergunta aqui que a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Então, uma coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça: a introdução alimentar é uma coisa para a vida. A gente ensina o bebê a ter uma experiência sensorial boa para a vida, para que ele lide bem com a alimentação no futuro. Por isso que a gente não inicia também a alimentação com o bebê com postura inadequada. Imagina você comendo em cima da barriga todo torto. Imagina a associação que o bebê não faz. Fala, nossa, não é legal comer, tá bom? Então é isso, a gente tá moldando o bebê para o futuro, tá? Gente, tô aqui à disposição e até a próxima aula.